Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, pedindo a Deus que nos ampare, que nos sustente, que alimente a nossa confiança, a nossa fé, para que possamos mantermos em equilíbrio constante em relação a tudo que nos envolve e a tudo que chega até nós. Hoje nós vamos ler Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedistes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crescer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo sem livre-arbítrio nem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou outro, seus atos se acarretam e aos demais consequências subordinada ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Nós vamos convidar a todos neste instante para que possamos receber este amplexo de luz a nos fortalecer, para que possamos compreender o valor da prece, o valor desses momentos de confidências nossas com Deus, para que Ele nos sustente, nos fortaleça e nos traga em nossos corações a esperança, que possamos assim compreender o valor de tudo que Deus tem nos permitido. E assim, Jesus, nesse momento em que os nossos corações se unem, nós também queremos te agradecer, que a nossa prece seja ouvida no sentido da gratidão profunda por tudo que o Senhor tem nos dado e nos ensinado. Que a paz de Jesus estabeleça em nós a alegria da vida, a alegria de servir e a alegria de estarmos ligados ao seu Evangelho. Que assim seja. Queridos irmãos, o que seria a eficácia da prece? Precisamos pensar qual é o benefício, que nós temos com a prece. Nós precisamos, antes de mais nada, pensar que a prece é o momento em que vai nos pedir uma sincera atitude de alma, para que nossa prece ele não venha a repetir os momentos ou os movimentos mecânicos, vulgares, as repetições que muitas vezes são um jogo de palavras que nós não acompanhamos nem com o nosso pensamento, nem com os nossos sentimentos, e muitas vezes esta prece ela não chega onde deveria chegar. Então, nas nossas lutas de cada dia, cada um vai procurar analisar na sua intimidade aquilo que ele deseja
para falar com Deus, para que a nossa prece tenha uma eficácia, seja produtiva, e que também ela possa nos auxiliar a modificar a nossa maneira de enxergar a vida, e muitas vezes até somos imperceptíveis a tudo aquilo que tem nos ocorrido, de benefícios, de amparo. Então, nós convidamos a todos que a gente possa criar dentro de nós esse santuário divino, que é o Espírito, para que a gente possa dialogar com esse plano superior, para que nós possamos nos fortalecermos por meio das nossas orações e tomarmos consciência daquilo que verdadeiramente nós necessitamos e que nós permaneçamos sempre nesse diálogo amigo e fraterno com sinceridade. Então, a eficácia da prece também vai precisar de nós um olhar diferente, porque eu não posso achar que Deus sabe de tudo que eu preciso. O Evangelho nos fala isso com muita propriedade. Ah, Deus sabe, eu não preciso de orar, eu não preciso de pedir, não preciso de agradecer, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe mesmo. Por isso que Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Porque se nós agíssemos só pela vontade de Deus, talvez não estivéssemos na condição que estamos hoje, mas Ele nos respeitou na criação. Ele nos deu o direito de escolha, Ele nos deu o direito de fazer, de elaborar os nossos pensamentos, para a gente não ser esse instrumento passivo que faço aquilo que mando, aquilo que tem que fazer, mas nos deu o direito de tomarmos decisões pelo livre-arbítrio, e é isso que vai nos mostrar o quanto nós precisamos compreender que cada um de nós temos que carregar conosco a consequência dos nossos atos, porque o espírito é livre para fazer a sua escolha. O que está acontecendo conosco é que ainda não temos a responsabilidade devida diante daquelas escolhas que temos feito, muitas vezes motivadas ou cogitadas pelo pensamento de orgulho, de vaidade, e que não nos permite analisar com razão, com mais profundidade, uma inteligência mais ativa. Então, nós ficamos à deriva, esperando que Deus faça por nós. E isso não está correto. Então, nós lembramos a todos que a nossa mente, quando ela ora, ela permanece em movimentação constante com o mundo dos espíritos, com essa esfera invisível, com essas vibrações. E nós precisamos também lembrar que todos nós somos um espírito inteligente. E quando a inteligência ela é operosa, nós vamos ver que nós passamos a conhecer quem somos, a perceber aquilo que eu desejo, a perceber que o tempo ele corre para todos nós e nós precisamos viver dentro de um tempo de harmonia, porque o universo ele é regido por leis harmônicas. A gente não vê desequilíbrios nessa questão divina. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nós, muitas vezes, é que não compreendemos essa grandiosidade que Deus nos deu, porque nós não analisamos a imutabilidade das leis que regem a nossa evolução. E muitas vezes, subordinadas a as leis, nós tornamos transgressores dela. Então, será sempre nos concedido aquilo que nós pedimos na prece. Se pedirmos ligados à necessidade, com fé, com confiança, e não pedir por pedir. Então, às vezes, o Evangelho nos mostra que, em geral, o homem apenas vê o presente, nós não olhamos o passado. E nós sabemos que nós estamos vivendo consequências do passado, dos nossos desalinhos, dos nossos erros, também dos nossos acertos. Mas é preciso entender que nós não estamos no mundo para sofrer, nós estamos no mundo para melhorar, para reeducar. E é por isso que nós temos que buscar a compreensão do que seja viver como espírito e não mais como homem, para que a gente aproveite todas as dores que são chamamentos divinos para
acertarmos com as leis de Deus, que nós vamos ver que nós vamos compreendendo o porquê das nossas dores, porquê das nossas dificuldades. Então, a nossa inteligência, ela precisa ter um movimento para que eu possa me enquadrar nesse movimento com as leis de Deus. E lembrar que cada um de nós temos uma individualidade que retrata a nossa história, que retrata tudo aquilo que sou. Então, hoje nós vamos ver que precisamos pensar qual é o motivo que Jesus veio nos mostrar o valor da prece. Qual é o motivo que os discípulos pediram a Jesus que ele ensinasse eles a orar? E é por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de todos nós, tanto os homens quanto as mulheres, e muitas vezes até isento de culpa, ele nos traz um programa de trabalho. E quando esse programa de trabalho, ele conclama a nós uma ação, que é uma ação valiosa para que Deus possa nos auxiliar. Quando estivermos orando, que a gente também aprenda a perdoar, que a gente aprenda a saber que não é só pedir, mas também oferecer. E como que nós vamos manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Então, a nossa prece não tem eficácia. Então, nós vamos ver de que modo eu posso indagar, eu posso pedir. E como que eu vou sustentar o coração sem a serenidade que a prece me pede? Sem a observar, analisar realmente o que eu necessito. Então, a oração, ela pode surtir para nós muitos resultados bons e muitas coisas que nos trazem um certo conforto no pensamento, e vai me pedir para a gente também que a gente tem que compreender que todas as dificuldades que hoje temos que viver, nós precisamos trabalhar com a consciência para que a lei atue na nossa vontade e que nós possamos nos sentirmos felizes. Então, nós temos ainda, carregamos conosco, infelizmente, intenções estranhas, e sentimentos que são propositadamente vinculados ou viciados a situações que não nos trazem segurança. Então, eu preciso de mudar as intenções. A prece, ela pede uma intenção divina. E aí nós vamos ver que muitos de nós ainda fecundamos em nossos corações o mal. E nós esquecemos que nós não somos do mundo, estamos no mundo. E nós sabemos também que nós não enganamos a Deus, porque Deus, ele é o Pai, Criador, foi ele que nos deu as leis. E a oração, ela vai cada dia mais, quando nós a compreendemos, exteriorizar a nossa emoção real, aquilo que verdadeiramente eu queria conversar com Deus. Então, nós precisamos compreender aquele que não tem fé, né? Muitas vezes a gente escuta a pessoa, eu não tenho essa fé que você tem. E aí a fé, quando a gente busca nela, a gente vai falar, agradecer, como nos diz o Evangelho, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me deste. Por quê? Porque todos nós precisamos deste amparo e a providência divina muitas vezes nos envolve e a gente, sem analisar e perceber a força dessa providência, a gente fala, nossa, eu tive uma ideia tão boa. Às vezes ali está uma intuição, o amor desses benfeitores, para que nós possamos caminhar sempre para o caminho do bem, nos afastando tantas vezes das exigências e do conforto que outras estradas da ociosidade, da indiferença nos convidam. Então, amigos, muitos de nós temos recebido intervenções bem expressivas da providência divina, como se fosse uma mão a nos levantar, uma mão que nos dá força. Então, nós vamos ver que a lei de Deus, ela nos fortalece, ela nos enriquece, e a vontade divina, a vontade de Deus, as leis que estão em nós,
é justamente um convite para que a gente não erre mais. E nós temos que nos adaptar a esses desígnios para que nós possamos aprender a libertar tudo aquilo que ainda vive em mim. Então, o Evangelho, no item 8, ele mostra alguns exemplos que a gente precisa entender o que seja a intuição, o que seja esse contato com a espiritualidade. E aí nós vamos ver que Deus, ele nos coloca muitas vezes diante de situações que são para nós refletirmos, porque são conflitos que nós trazemos e que está depositado em todos nós a confiança, quando nós cremos, quando a gente reflita, quando a gente reflete nas situações que estamos vivendo. E muitas vezes ainda nós não vemos, por exemplo, não compreendemos o valor da família e que tantas dificuldades surgem ali e nós ficamos tão insatisfeitos e muitas vezes desistimos da família. O que é a família? É uma reunião espiritual no tempo. Por isso mesmo, o lar é o santuário divino, quando nós precisamos entender que ali todos nós estamos sob um amplexo de luz do amor. Por isso, o valor incondicional do culto do evangelho no lar, não o culto lido, mas aquele culto que nós nos unimos em pensamentos, nos alimentamos uns aos outros, para que a gente possa sentir a grandeza de todo esse trabalho que Deus nos oferece, que é o respeito às nossas diferenças, respeito aos espíritos que caminham conosco. Então, a prece, ela vai nos sustentar, e a eficácia dela está justamente na confiança que eu deposito em Deus, nosso Pai. Deixamos no coração de todos as suas reflexões, amigos. Que na hora do passe você também reflita se você acredita nisso. Porque todos os dias você está sendo amparado, envolvido pelo influxo divino de tantos abnegados irmãos, e nem sempre nós comungamos com isso, com a força devida, que Deus possa enviar para nós os espíritos amorosos e que eles possam nos auxiliar, que eles possam nos fortalecer, e que a água que é fluidificada, também que a gente possa entender que são as energias divinas que são emanadas pela misericórdia de Deus, que nos alimenta, nos sustenta. E assim, com muita alegria no nosso coração, é que nós pedimos a Deus que cada um neste momento receba o passe, a sua água fluidificada, e que possam estes irmãos alimentar a confiança na sua prece, nesse diálogo amigo que a espiritualidade nos oferece por meio das intuições que entram com muita amorosidade em nossos corações. Deixo a todos o abraço, as vibrações carinhosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, e que a paz dulcíssima do Senhor te ampare, te fortaleça, te sustente, agora e sempre. Que assim seja.